pessoal, tudo bem? Vamos resolver agora essa questão que corresponde à questão de número 4 do capítulo 5 do volume 2 do livro Curso de Física Básica do professor Moisés Ncevai. Essa questão é uma questão dentro do capítulo sobre ondas e ela diz o seguinte: A. Mostre diferenciando a expressão para a velocidade de propagação de ondas numa corda que a variação percentual da velocidade, isto é, ΔV sobre V, produzidas por uma variação percentual ΔT sobre T, da tensão na corda é dada por ΔV sobre V é igual a meio de ΔT por T. Item B. Um afinador de pianos faz soar a nota Lá, de um diapasão de frequência F igual a 440 Hz, para compará-la com a nota Lá da escala média de um piano. Com ambos soando simultaneamente, ele ouve batimentos cuja intensidade máxima se repete a intervalos de meio segundo. Que ajuste percentual ele deve fazer na tensão da corda do piano para afiná-la? Então vamos iniciar aqui com o item A. Ao longo dessa questão, nós precisamos lembrar da definição da velocidade em uma corda, da onda em uma corda esticada, tá certo? Que é dada pela raiz da tensão dividido pela massa específica linear, ou densidade também chamada de densidade linear, e da relação da velocidade com o comprimento de onda e a frequência, isto é, a velocidade é lambda f. Isto para o item B. Para o item A, apenas essa que eu acabei de mencionar anteriormente, como a raiz quadrada da tensão dividido pela densidade linear, tá certo? Então a gente vai fazer uso disso, diferenciar, né, derivar com relação à tensão e encontrar essa relação aqui pedida pela questão. Então vamos lá. Então a equação da velocidade de propagação da onda numa corda é dada por raiz de T sobre μ, né? Lembrando que T aí no caso é a tensão, tração, e o μ é a densidade linear da corda, ok? E aí a gente vai fazer o que? A gente vai derivar a equação de número 1 com respeito a T, a tensão, tá certo? Então a gente tem o seguinte, né? dV por dt é quem? Igual a dt, aí eu só substituí o v aqui por esse camarada, colocando explicitamente que isso é a raiz, né? Então é elevado a meio. Então, como a gente vai fazer essa derivada, lembrando que uma função, por exemplo, uma função f de x elevado a n, a derivada df com relação a dx, você desce o expoente, né? Então fica n de x elevado a n menos 1. Então aqui vamos fazer da mesma forma, ok? Então temos aí a derivada de ddt de t sobre μ a meio, elevado a meio. Então isso vai cair o meio, tá certo? Tá aqui ele. Aí vai ter t sobre μ, meio menos 1, ok? Pela própria derivada da função de dentro, tá certo? De t sobre μ, ok? Então teremos o que? Meio. Aí nesse caso aqui, meio menos 1 vai dar menos meio, então isso vai ser o inverso de t sobre μ, raiz do inverso. Então por isso que apareceu raiz de μ sobre t. Então isso vai ser meio que multiplica a raiz de μ sobre t, e a derivada desse camarada com relação a t vai ser 1 sobre μ, ok? E aí, colocando o μ para dentro da raiz, isso vai aparecer então raiz de μ dividido por t, μ ao quadrado. E aí esse μ vai cortar com esse quadrado, então isso vai dar meio que 1 sobre raiz de t sobre μ, ok? Aí a gente racionaliza, isto é, a gente vai multiplicar por raiz de t e dividir por raiz de t, então isso vai dar meio, e aí juntando esse camarada com esse aqui, nós teremos esse que eu escrevi aqui, e o raiz de t vezes raiz de t vai dar 1 sobre t, ok? Aí pronto, se vocês identificarem, essa aqui é a própria velocidade v, ok? Da equação de número 1. Então nós temos então que esse é o próprio v, então temos que a dv dt é v sobre 2t, ok? Então eu escrevo aqui novamente, né, de forma explícita, dv sobre dt é igual a meio de vt. Ou equivalentemente, né, em termos escrevendo como deltas, né? Delta, então a gente tem, né, passando esse camarada para cá e esse outro para lá, então a gente vai ter que
ΔV dividido por V, essa razão é igual a meio da razão de ΔT dividido por T. Exatamente a expressão que a questão nos solicitou para demonstrar, ok? Então, respondendo assim o item A. No item B, ele dá a frequência, né, dessa nota em Lá e notem que ele dá que houve isso em batimentos cuja intensidade máxima se repete em intervalo de meio segundo. Então, intervalos que se repetem aí, então ele está dando exatamente o que? Esse meio segundo é o período. Então é o ΔTzinho dele, tá certo? Então vamos lá. No item B, como a intensidade máxima dos batimentos se repete a cada meio segundo, nós temos que o período associado a esses batimentos é ΔTzinho, né, igual a meio segundo. E aí a gente vai escrever, né, como ele está pedindo, no caso, o percentual que deve fazer a tensão de acordo com a piano, só que note que ele deu a frequência. Então a gente vai escrever a relação da velocidade agora em termos do comprimento de onda e da frequência, tá certo? Na verdade, do comprimento da frequência e do período, para poder estar utilizando a relação de número 2 encontrada, que foi a resposta do item A, ok? Então, sabendo que a frequência é o inverso do período, então nesse caso, né, o meu deltazinho F vai ser o inverso do ΔT, então isso é 1 sobre meio, que vai dar aí 2 Hz. Então, a minha variaçãozinha de frequência de 2 Hz, ok? Então, lembrando da velocidade de propagação da onda, que é dada por λf, ou então o lambda sobre t, na verdade a gente vai usar essa segunda. Então, nós temos, né, escrevendo a variação de ΔV com a equação de número 5, a gente vai ter o quê? Vai ter lambda ΔF, tá certo? Porque aí já calculamos aqui o ΔF com o ΔT dado de meio, tá certo? A gente poderia estar usando direto, né, sem ter calculado o ΔF e estar utilizando a variação de ΔT, utilizando a equação de número 3, isto é, meio segundo. Mas vamos usar essa. E aí, nós temos então que, como o lambda, escrevendo explicitamente em termos de V e F, a gente vai ter isso, né? Então, está aqui ele, de V sobre F. E aí, então, temos a relação que a variação de ΔV é igual a V sobre F da variação de ΔF, ok? E aí, com isso, nós encontramos essa relação, que a razão entre ΔV sobre V é igual à razão de ΔF sobre F. E aí, se a gente combinar esta equação com esta outra equação aqui, nós temos o quê? Temos que ΔV sobre V é igual a meio de ΔT sobre T, a equação lá da resposta do item A, e agora a resposta que eu acabei de encontrar da razão de ΔF por F, ok? Então agora eu vou estar interessado nessa relaçãozinha aqui, ok? Então temos aí que ΔT vai ser 2 vezes ΔF sobre F, tá certo? Porque note que a questão pediu a razão, né, ó, voltando, que ajuste percentual deve fazer na tensão da corda do piano. Então ele está querendo esse ajuste percentual. Então ele quer ΔT por T. O ajuste percentual na tensão, ok? Então ele está querendo esse camarada. Só que como ele deu a frequência e a gente calculou o ΔF aqui de 2 Hz, então eu fiz uso de todo esse algebrismo para estar encontrando essa equação de número 7 e agora basicamente substituir os valores dados na questão, né? O F de 440 Hz e o ΔF encontrado aí de 2 Hz. Então temos que ΔT sobre T é igual a 2, que multiplica 2 Hz dividido por 440. Então isso aqui vai dar 4 dividido por 440, dá 1 sobre 110, tá certo? Isso vai dar aproximadamente 0,0091, que corresponde então a 0,91%, ok? Então, aí a razão, o valor percentual da tensão associada ao item B, ok? É de 0,91%. Então, recapitulando nessa questão, a gente precisou lembrar das definições da velocidade de propagação em termos do comprimento de onda da frequência, do comprimento de onda do período, precisou interpretar o enunciado da questão para notar que aquele 0,5 é o período, tá certo? E lembrar também da velocidade de propagação de uma onda em uma corda esticada com uma razão de T sobre μ, tá certo? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.